Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós estamos neste tempo pascal, nesta segunda semana do tempo pascal, lendo com muita atenção o Evangelho de São João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. E como tem sido enriquecedor. Hoje o Senhor vai dizer sobre sua autoridade, porque ele pode dar o testemunho que ele dá. Em João, no capítulo 3, dizia, portanto, no versículo 31, o Senhor vai dizer: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. E o Senhor vai dizer: aquele que vem do céu está acima de todos. Repete isso. Repete para nós, para que possamos compreender que o Senhor não é apenas, o Jesus não é apenas o nosso Senhor ressuscitado e Salvador, não é apenas um líder, mais um líder na história da humanidade. Ele vem do alto, enviado de Deus, enviado do Pai, é o Filho do Pai. Ele é gerado pelo Pai, não é criado como nós fomos criados, como todas as coisas que existem. Existe uma diferença, nós dizemos, ontológica na ordem do ser. Jesus não é um homem especial, no sentido apenas de ser um homem. É homem, sim. É homem com toda a realidade humana, sem o pecado. É homem e Deus. Esse é um grande mistério que muitos tentam reduzir, limitando Jesus a apenas mais um líder religioso. Isto não é verdadeiro. Esta é a força e o poder que Jesus diz a Nicodemos e diz e recorda a cada um de nós. Ele tem o poder, ele vem do alto, ele possui a verdade, ele dá testemunho da verdade. E quem crê nesta verdade, quem crê no Senhor, tem a vida eterna. O que nós mais queremos, senão a vida eterna? Esta vida nós já a temos, nós nos adaptamos, nós vencemos, nós superamos, nós sofremos, nós nos alegramos. Mas o que nós queremos? Nós queremos a vida eterna. Esta vida eterna é uma promessa completa, perfeita no futuro, mas ela já começa a ser experimentada agora, como experimentaram já a vida eterna os apóstolos. E na primeira leitura, São Pedro e São João fazem essa experiência da vida eterna. Eles se colocam diante de uma figura, da mais alta figura de autoridade na sua época religiosa, dentro do seu contexto religioso judaico, e se coloca contra a máxima autoridade. Porque a autoridade do homem não pode estar acima da autoridade de Deus. O homem não pode governar por leis o coração de um outro homem, porque somos livres. Sim, somos livres para viver a nossa humanidade. Somos livres para viver tudo aquilo que ajuda a construir o mundo que nos cerca. Somos livres e somos chamadas a uma vida coerente com os princípios básicos a respeito da vida e do valor incondicional de outro ser humano. É assim que eles não respeitam o sumo sacerdote, não respeitam a ordem, não respeitam a autoridade e correm o risco de morte. Hoje talvez muitos cristãos não passem o problema dentro da nossa realidade mais ocidental, a realidade de serem perseguidos ou risco de morte. A grande parte, alguns sim, alguns países sim. Alguns cristãos são perseguidos até a morte. A morte verdadeira, muitos são perseguidos por uma outra forma de morte, que é a morte econômica, por multas, pelo desemprego, por serem despedidos do emprego por serem cristãos, por afirmarem a sua fé, afirmarem os valores que a nossa fé nos traz. A nossa fé nos convida a testemunhar com grande alegria e certeza ao valor do ser humano, incondicional, porque Deus escolheu se fazer homem para nos salvar. Nós nos encontramos hoje diante de uma situação caótica, eu posso dizer ridícula, onde nós temos tantas pessoas em certo número concentrado de aglomeração humana, por exemplo, em veículos urbanos públicos, e nós não podemos nos reunir na igreja com toda a realidade do espaço necessário para a preservação da saúde de cada um, onde tudo é higienizado antes e depois, e é proibido rezar.
É proibido ir à igreja. É proibido, somos cerceados em nossa liberdade por leis injustas, sejam municipais, sejam estaduais, injustas. Porque a igreja é o lugar no qual nós encontramos a consolação, uma necessidade não apenas espiritual, mas também com consequências físicas e emocionais. Este lugar é um lugar sagrado e preparado para que todos, de um modo consciente e de um modo seguro, possam ir para rezar. Aqui no Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, na Sagrada Escritura, no capítulo 5, nós encontramos a palavra do sumo sacerdote interrogando: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Ensinar em nome de Jesus seria aglomerar pessoas em torno daquele que fala, porque ninguém ensina para a parede, ninguém ensina sobre Jesus para o cachorro, ninguém ensina sobre Jesus para as plantas. Ora, se ensinavam, falavam para pelo menos um interlocutor, alguém que os ouvia, e certamente não era apenas um, porque falavam de coisas maravilhosas e as pessoas se aglomeravam, porque era necessário ouvir falar sobre o Senhor. É claro, com toda a diferença, aqui era como nós vemos nas grandes centros urbanos, pessoas fazendo shows, ou mesmo falando da palavra de Deus, e as pessoas ficam ao redor. Isso já vi na capital, São Paulo, e também no Rio de Janeiro, no centro. Ora, aqui nós temos a necessidade de nos reunirmos e manifestarmos a nossa fé, a nossa vivência espiritual na missa, na Eucaristia. E ninguém pode nos proibir de frequentarmos a Eucaristia. Quando, de modo tão contraditório, é permitido que outras pessoas se aglomerem em outros espaços muito menores e com menos cuidado e restrições, como nós encontramos hoje, graças a Deus, por tantos padres que se arriscam e bispos que são corajosos para poder se posicionar. Esta realidade está cada vez mais atual e por isso celebramos Jesus ressuscitado, para que tenhamos a mesma força que tiveram São Pedro e São João, Santa Maria Madalena, Nossa Senhora, todos os demais que estavam envolvidos naquele momento e ao longo de toda a história. Sim, arriscando a vida. Hoje pode ser a vida econômica, pode ser uma multa, pode ser despedido, ser calado, ser cesseado no seu trabalho acadêmico, mas é necessário dar testemunho, porque nós testemunhamos aquilo que vem do alto, a verdade que propõe a vida eterna, e ninguém pode propor esta vida eterna. Aquilo que consola e anima o coração e leva inclusive a atos concretos de caridade, ou seja, a experiência cristã católica, ela não é fechada, não é individualista, ela não é egoísta, ela se abre, ela expande, ela transborda, oferecendo gratuitamente aquilo que o nosso Salvador nos deu e comovendo os corações a agirem também para construir um mundo novo, o reino de Deus, segundo o coração de Deus, os sentimentos do coração do Filho de Deus. E quem pode dizer que isto destrói a liberdade humana? Que isto é errado? Não fugimos, sofremos, admitimos o nosso sofrimento e uma esperança nos move. Ainda que não alcancemos aqui o lugar perfeito, porque já temos a nossa pátria celeste, temos a obrigação de transformar este mundo um mundo melhor. Porque enquanto houver alguém que sofre, não podemos ter paz. Enquanto houver injustiça, não pode haver paz. Enquanto houver alguém que sofre, não pode haver uma alegria perfeita. É por isso que nós nos movemos, por amor. E assim concluo com vocês o comentário das leituras de hoje, para dizer o que nos disse São Pedro a todos que os cercavam. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa foi a resposta de São Pedro e dos apóstolos àqueles que desafiavam a ordem do Senhor. O Senhor disse: fazei isto em memória de mim.
Como podem nos impedir de fazer isto? Como nós podemos nos acostumar a assistir missa por meio de uma tela, nos privando da possibilidade do encontro, e não com a mesma frequência, mas do encontro com os outros irmãos e celebrarmos juntos a nossa fé no templo, num lugar sagrado. E assim diz então São Pedro e os outros apóstolos: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E vai dizer ainda, então, o chefe da igreja: somos testemunhas nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu que a Ele obedecem a graça e o poder da conversão e o perdão dos pecados. Isto porque o Senhor, como nós bem sabemos, morreu e ressuscitou. Sim, porque vai dizer ainda as Escrituras: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes. E hoje nós temos pessoas matando Jesus, novamente matando Jesus na vida dos cristãos, na vida dos católicos, querendo nos impedir de celebrar o nosso culto necessariamente. Entre tantas pandemias que já ocorreram, entre tantas dificuldades, isto não aconteceu e não pode acontecer, porque é incoerente e injusto, dado, como eu disse, as circunstâncias nas quais outras possibilidades de aglutinamento humano são permitidas. Nós não podemos consentir com isso. Peçamos insistentemente ao Espírito Santo que nos dê a coragem de termos a mesma bravura e a mesma clareza de pensamento para nos manifestarmos de todas as formas justas e necessárias, de tal forma que, mesmo que pensem assim, nós não temeremos. Pensem o quê? Diz o final hoje da primeira leitura: ficaram furiosos e queriam matá-los. Nós não temos medo, ou se temos medo, podemos vencer o medo, porque nós cremos na vida eterna, porque isto está na Escritura, isto nós ouvimos no Evangelho. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.